Meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o 49º pecado encontrado na palavra de Deus, que é a feitiçaria. Vou ler 1 Samuel, capítulo 28 e versículo 7, que diz: Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tem um espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Poucos homens chegaram ao final da vida com mais amargura do que Saul. Saul, rei de Israel. Segundo rei, né? Porque sempre pensamos que Saul é o primeiro rei, quando na verdade ele é o segundo. Mas isso é assunto para uma outra mensagem. Saul tinha perdido o seu grande ajudador Samuel. Todo Israel lamentou a morte de Samuel. E agora Davi não tinha o grande profeta de Deus para lhe ajudar. E enquanto Samuel estava em vida, não lhe davam tanto valor, mas agora que ele foi embora, entrou na eternidade, fazia muita falta. Talvez você que tanto se esforça hoje, quando sair desta vida, eles sentirão a sua falta. Mas isso também é assunto para um outro vídeo. Saul estava desamparado espiritualmente, porque os profetas não traziam a resposta de Deus para ele, nem Urim, nem Tumim. Não havia resposta de Deus. Ele chegou a dizer que Deus desviou-se dele. Deus não queria mais nada com Saul, estava abandonado por Deus e os filisteus vinham à guerra contra ele. E ele pediu que levasse uma feiticeira para que ele pudesse consultá-la. E eles sabiam, embora ele tivesse dado uma ordem antes para que todos os feiticeiros de Israel morressem, mas esta mulher ainda estava por lá. Todos sabiam, mas ninguém dizia nada a Saul. E ele foi até a feiticeira. E ela negou-se a ajudá-lo com medo, porque não tinha a menor ideia que era Saul que estava ali. Quando ele pediu, jurou que nada aconteceria a ela, ela concordou e chamou alguém. E Saul entendeu que era Samuel. Agora aqui nós vamos esclarecer um ponto, vamos disciplinar a matéria. Quem escreveu este assunto, este acontecimento, foi um soldado escrivão. Não era um homem estudado, formado em teologia. Não. Não era um servo de Deus que entendia sobre espiritismo. Não era. Era um soldado escrevente. E ele escreveu o que viu. Ele viu que Samuel pediu que chamasse Saul, viu que a pitonisa ficou perturbada e viu quando um espírito subiu envolto numa capa. Aí Saul pensou que era Samuel. E veio aquele espírito já reclamando, né? Espírito reclamador. Por que me fizeste subir? Porque o mal é assim, sempre vem contra o bem e sempre vem dando
qualquer coisa contra o bem. Qualquer coisa serve, qualquer argumento serve, desde que o outro fique bem triste. Então, este espírito veio para entristecer Saul mais ainda. E é de admirar que ele sabia o que ia acontecer, ou inventou, né? Porque no mundo espiritual acontecem coisas que não são vistas com nossos olhos, nem ouvidas com os nossos ouvidos, né? Pode ter sido que o demônio já sabia que havia um complô de morte contra Saul. E disse que ele tinha perdido o reino, que ele não tinha cumprido a ordem de Deus. Depois que Saul ouviu a mensagem do demônio, ele caiu por terra. Eu não gosto dessa coisa de reunião espiritual que a pessoa cai por terra. Eu não gosto. Não, eu gosto que a pessoa fique em pé e louve a Deus. Eu nunca caí em reunião nenhuma, espero nunca cair. Porque já vi tantos caírem, se levantam a mesma coisa ou piores ainda, né? Continuando. Saul agora estava muito perturbado, estava muito cansado, não dormia há muito tempo, não comia há muito tempo. E a mulher, vendo que Saul estava muitíssimo amargurado, insistiu em fazer comida para ele, mas ele não queria comer, porque sua alma estava angustiada longe de Deus. Eu não quero nunca chegar a este ponto. Esta é a razão, uma das razões que eu prefiro ficar no lugar que estou. Pobre, honrado, mas não em lugares altos, atormentado. Saul esperou até a comida ser feita. E a mulher, aquilo não foi assunto de 2 horas, foram mais. E então os homens comeram. E Saul pôs-se a caminho para ir a uma batalha, e dela não voltaria. Interessante que Saul não queria ser rei de Israel. Não, ele não queria. Mas ele tinha boa aparência, era um homem alto. E o povo queria ele como rei de Israel. Isto ocorre às vezes quando a pessoa não está preparada para um cargo e aceita o cargo. E lá estava agora Saul a caminho da batalha, que não voltaria. Morreria ele e seus amados filhos. Israel tinha perdido Samuel, tinha chorado muito. Agora estava a caminho de perder o seu rei. Agora saberiam que também seus filhos morreriam. Este é o destino, este é o final daqueles que se afastam de Deus e não servem a Deus de todo o coração. Saul desobedeceu a Deus quando era para destruir os inimigos, ele não os destruiu. Samuel já tinha entrado na eternidade. Como faz falta na vida de uma nação um homem de Deus. Faz muita diferença um homem de Deus na direção de um país. Israel agora era um povo sem pastor. Os profetas não serviam para nada naquele momento. Deus tinha se desviado de Saul, e Saul estava vivendo o último capítulo de sua vida. Amargura, tristeza, dor,
choro, abandono, tudo que era ruim tinha vindo sobre Saul. Não sei como o demônio sabia tanto sobre o futuro de Saul. Penso que, se não tivesse cumprido, ele também não teria nenhum compromisso, porque o demônio não tem compromisso com ninguém. Disciplinando a matéria, devemos entender que não foi um servo de Deus que escreveu este relato. Este relato é sagrado, porque está no livro sagrado, mas foi um soldado escrevente que pôs nos pergaminhos. E temos até hoje este final tão infeliz. Afaste-se da feitiçaria. Se você não pode fazer com as mãos, não faça com feitiçaria. Entregue nas mãos de Deus. Ele tudo fará para o seu bem. Portanto, onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, não use meios escusos para ter a vitória da sua vida. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.